Olá pessoal, hoje temos uma questão que é da VUNESP de 2016. Ela diz o seguinte: em uma estante há livros de matemática, física e biologia, num total de 90 livros. O número de livros de física e de biologia juntos corresponde a 4/5 do número total de livros de matemática. E o número de livros de física supera o número de livros de biologia em 16. O número de livros de matemática supera o número de livros de física em... Ele quer saber quantos livros de matemática tem a mais que livro de física, certo? Então nós vamos montar a nossa matemática aqui. Lembrando, é uma questão texto. Então você tem que trazer para a escrita matemática. Primeiro diz o seguinte, ó: que em uma estante há livros de matemática, física e biologia, num total de 90 livros, ou seja, vamos representar matemática por M, física por F e biologia por B. Se eu juntar os três, eu tenho que ter um total de 90, ou seja, eu tenho que matemática mais física e mais biologia, isso é igual a 90 livros, ó. Certo? Vamos continuar. O número de livros de física e biologia juntos corresponde a 4/5 do total de livros de matemática. Só que tem uma palavra bem aqui que você vai transformar para matemática, que é a palavra juntos. Ou seja, você está juntando, você está somando. Ó, o número de livros de física e biologia juntos corresponde, esse corresponde, você transforma para igual, corresponde a 4/5 do número de livros de matemática. Essa parte de 4/5 do número de livros de matemática é 4/5 vezes a quantidade de livros de matemática. Olha. Então aparece a multiplicação, é 4/5 da quantidade de livros de matemática, certo? Aí continuando. E o número de livros de física supera o número de livros de biologia em 16. Ou seja, a quantidade de livros de física é igual à quantidade de livros de biologia mais o 16. Mais 16 livros, certo? Aí a pergunta é a seguinte, ele quer saber o número de livros de matemática supera o livro de física em quanto? Ou seja, se matemática supera o número de livros de física, eu tenho que M menos F é igual a quanto? Aí é quanto vai dar o número a mais de livros de matemática, certo? Transformamos uma linguagem textual para uma linguagem matemática, agora vamos resolver. Olha só, eu tenho que matemática mais física mais biologia é igual a 90, certo? E lá no assunto que nós fizemos sobre sistema de equações, nós falamos isso. Quando você tem objetos numa equação e o mesmo correspondente objetos em outra equação, você tem um sistema. Veja, eu posso substituir aqui, ó, F mais B é igual a 4/5 de M, que é de matemática. Só que F mais B eu tenho aqui na primeira equação, ó. Então eu vou substituir F mais B por 4/5 de M, ficando assim, ó. Vou pegar a primeira equação aqui, ó. Vai ficar M mais F mais B. Só que F mais B é 4/5 de M, então mais 4/5 de M, certo? Isso é igual a 90. Olha só, como eu tenho F mais B, na segunda equação eu estou falando de F mais B novamente, então eu posso fazer por processo de substituição, certo? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Vamos continuar, agora vamos resolver essa equação aqui. Veja, eu tenho M mais 4/5 de M é igual a 90. Fazendo a questão de soma de frações, certo? Aí tem nos vídeos anteriores que quando eu tenho o 1 e o 5, meu MC é o próprio 5. Ou eu posso multiplicar cruzado assim, ó. Olha, vou pegar o 5 e já vou multiplicar com o M, certo? 5 vezes M é 5M, mais o 4M é igual a 90 vezes o 5. Olha só, eu estou fazendo direto já, certo?
porque esse 5 aqui vai ser o denominador comum. E eu já vou passar ele multiplicando, tá bom? Ele vai ser o denominador das frações e eu já estou passando ele multiplicando. Então vai ficar 4m mais 5m, você tem 9. 9m é igual a 90 vezes 5 dá 450. Então 450. M que eu quero saber é igual a 450 dividido para 9. Logo, você tem M igual a 50. Olha. Então, eu tenho 50 livros de matemática aqui. Ó. Pronto. Se eu achei o valor da incógnita M, em qualquer equação dessa eu posso substituir por 50. Onde tiver M, eu posso substituir por 50. Certo? Eu vou substituir bem aqui, ó, na segunda equação. Então, eu vou pegar essa segunda equação, vou alocar aqui, ó. Pegando a segunda equação, eu tenho f mais b é igual a 4m sobre 5, não é isso? F mais b é igual a 4/5 de m. Só que eu tenho o valor de m, não é isso? Vale 50, então f mais b é igual a 4/5 de m. Só que m vale 50, agora eu vou substituir por 50, olha. Então eu tenho que f mais b é igual a 4 vezes 50 dá 200. 200 dividido para 5 dá 40. Então eu vou ter 40. Olha aí, ó. Certo? Só estou substituindo. Vou manter aqui para a gente fazer um processo mais rápido. Olha. Eu tenho que f mais b é igual a 40. E eu tenho na terceira equação aqui, ó, que o número de livros de física é igual ao número de livros de biologia mais 16. Por isso que quando você tem um sistema de equações, você pode fazer essas jogadas, olha, porque essa equação está falando sobre física e biologia. E essa outra equação fala sobre física e biologia. Então eu tenho um sistema. Então eu posso pegar essa terceira equação com essa outra equação aqui, ó, ficando dessa seguinte maneira. Ó. Então eu tenho que f, que é essa equação, mais b, é igual a 40. E eu tenho a outra equação que foi dada aqui, ó, f é igual a b mais 16. Só que esse b está no segundo membro. Eu venho trazer ele para o primeiro. Se ele está positivo, ele vem para o primeiro negativo, ficando assim, ó. Ficando f, como ele vem negativo, menos b é igual a 16. Aí eu vou colocar o 16 aqui, ó. Certo? Aí, ó, eu faço o processo de adição de frações no sistema. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou colocar o sinal de mais aqui. Certo? Aí eu vou ter f mais f, eu vou ter 2f. 2f. Mais b com menos b são simétricos, eu posso cancelar aqui, ó. Certo? Isso vai ser igual 40 mais 16, eu tenho 56. Certo? O 2 está multiplicando o f aqui, ó. Como ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo, ficando somente o f igual a 56 dividido para 2. Logo, f é igual a 28. Olha aí, ó. Achamos a quantidade de livro de física. Aí a pergunta diz assim, ó. O número de livros de matemática, nós já achamos matemática, é quanto? 50. Supera o número de livros de física em quantos? Bem, se eu tenho 50 livros de matemática e só tenho 28 livros de física, então eu tenho 22 livros a mais, que é esse caso aqui, ó. Agora eu vou pegar essa aqui, eu nem sabia, e colocar no terceiro quadro lá. Aí vai ficar matemática. Se ele supera, porque ele tem a mais, certo? Então ele é a minha primeira aqui, ó. Matemática menos física. Aí vai sobrar a quantidade de matemática, não é isso? Então matemática eu tenho 50 menos física, que nós encontramos que vale 28. Menos 28. 50 menos 28, você tem 22.
Essa aqui é a resposta. O número de livros de matemática supera o número de livros de física em 22, certo? Eu tenho 22 livros a mais de matemática do que os 28 de física, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.